Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, 16ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 25 de julho, é dia de São Tiago Maior Apóstolo. E hoje também é dia de São Cristóvão, considerado aí protetor dos motoristas, dos caminhoneiros. Por isso, na bênção de hoje, bênção dos caminhoneiros e motoristas. Esta bênção é sempre muito importante. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Mojimirim, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de Mojimirim, que estão recebendo, compartilhando a bênção do dia, acompanhando o Padre Alessandro pelas redes sociais. Que alegria! Um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles aos quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, celebrando hoje a festa de São Tiago Maior, também hoje é dia de São Cristóvão, haviam 2 apóstolos chamados de Tiago. Então, para diferenciar, nós chamamos um de Tiago Maior e o outro Tiago Menor. Este que nós estamos celebrando hoje é o Tiago Maior. Ele era irmão do João apóstolo e também evangelista, aquele que era considerado o discípulo amado de Jesus. Por isso, esse evangelho de hoje é próprio desta festa litúrgica. Vejam que coisa interessante. Tiago e João, os 2 irmãos, vão com a própria mãe e se ajoelham ali diante de Jesus para fazer um pedido. E é a mãe que vai fazer o pedido pelos filhos, em nome dos filhos. E que pedido que essa mãe fez? Que no reino de Jesus, o Tiago e o João se sentassem, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Ou seja, que eles tivessem os 2 cargos mais importantes, vamos dizer assim. Olha, um pedido nada humilde, hein? Um pedido bem ousado, para dizer o mínimo. E aí eu me pergunto, será que havia maldade no coração dessa mãe? E também nesses 2 irmãos, os 2 apóstolos? Será que era uma questão de cobiça, de soberba, de poder? Ou será que realmente, lá na cabeça e no coração deles, será que eles não imaginavam que era uma coisa boa que eles estavam pedindo? Sabe, quantas pessoas também são movidas por um desejo de serem grandes, de terem influência, autoridade, mas não necessariamente como uma intenção má para fazer o mal, mas porque elas entendem
que de alguma forma elas têm competência, que elas vão poder agregar, que vão poder ajudar mais pessoas, que poderão usar seus talentos para o bem do próximo. São os sonhos, né? Vamos dizer assim, os sonhos humanos. Geralmente as pessoas não sonham assim em serem pequenas, desconhecidas, as últimas a serem lembradas, não. Geralmente as pessoas sonham em serem grandes, em vencerem na vida, em prosperarem, em terem reconhecimento, em colher frutos dos seus esforços. São os sonhos. Por isso eu te pergunto, quais são os seus sonhos? Você sonha grande ou você sonha pequeno? Sonhar não é mal, não é uma coisa errada. Claro, desde que sejam coisas boas, coisas lícitas. Só que tem um porém. Quando a gente é cristão, quando a gente é discípulo de Cristo, a gente precisa entender que Deus também tem sonhos para a vida da gente. Deus também tem sonhos para a gente. Olha, por exemplo, os sonhos de José. E ali nos sonhos, Deus revelou os planos dele para a família de Nazaré. Sim, Deus também tem sonhos para você. E, geralmente, os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Às vezes, o mais difícil é a gente entender e aceitar isso. Não é fácil. Tiago e João, por exemplo, eles tinham seus sonhos. E até a mãe deles compartilhava desses sonhos que eles tinham. Foram lá aos pés de Jesus para pedir para que o Senhor realizasse o desejo deles, o sonho deles. Assim, muitas vezes, somos nós. Vamos a Jesus pedindo que Ele abençoe, que Ele realize os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos. Mas Jesus tinha outros sonhos para Tiago e para João. Tiago, por exemplo, iria evangelizar muitos povos pagãos em outras terras. E iria glorificar a Deus com a palma do martírio. Sim, Tiago foi mártir. João seria um grande escritor sagrado, escritor do quarto evangelho, das cartas que levam seu nome, do livro do Apocalipse. Eles jamais imaginavam que muito mais que duas cadeiras importantes em um reino terreno, eles teriam as suas cadeiras diante do trono de Deus por toda a eternidade, como duas das 12 colunas que foram e são os apóstolos da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sonhos de Deus para eles eram outros, mas naquele momento eles não eram capazes de compreender. Compreenderam depois. Sabe, filhos e filhas, um grande desafio da vida cristã é termos coragem de trocarmos os nossos sonhos pelos sonhos de Deus para a nossa vida. Às vezes, o mais difícil é dizer para Deus: Senhor, quais são os teus sonhos para mim? Quais são os teus projetos para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Eu estou disposto, se preciso for, a abrir mão dos meus sonhos, de deixar para trás os meus projetos, para acolher os teus planos na minha vida, pois sei que eles são melhores e maiores do que os meus. Sabe, é preciso ter fé e confiança para rezar assim diante de Deus. Peça a Deus essa graça. Às vezes você que tem lutado, tentado fazer as coisas do seu jeito e não tem visto as coisas acontecerem como você gostaria, ou às vezes os sonhos que você conseguiu realizar, hoje você percebe que eles não trouxeram aquilo que você esperava, aquela alegria, aquela realização toda. Às vezes trouxeram até infelicidade, vazio, distanciamento de Deus. Muitas vezes o que nós mais precisamos é acolher os sonhos de Deus para a nossa vida. Compreender a vontade de Deus para a nossa vida é algo que nós vamos conseguindo quando temos intimidade, vida de oração, quando buscamos o Senhor na palavra. Claro, não é da noite para o dia, não é algo mágico, tipo uma aparição de um anjo falando as coisas, os planos de Deus, tintim por tintim na nossa vida, não.
mas é no dia a dia, quando vamos criando esta intimidade com Deus na oração e na escuta da sua palavra. Peça a Deus esta graça. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Hoje, Senhor, neste dia 25 de julho, em que também celebramos o dia de São Cristóvão, nós invocamos a vossa bênção sobre todos os caminhoneiros, sobre todos os motoristas, bênção de proteção contra os perigos nas estradas. Senhor Jesus Cristo, que a vossa bênção acompanhe a este filho, esta filha, em suas partidas e em suas chegadas. Que o anjo da guarda esteja sempre presente, à frente, atrás, ao lado, protegendo, amparando e livrando de todo o mal. Concedei a esta pessoa prudência, a fim de que possa preservar a sua vida e a vida dos outros no trânsito e nas estradas. Que desça sobre você, por intercessão de São Cristóvão, esta bênção de proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, estamos juntos na bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.